Olá, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live do perfil do Instagram, @um pouquinho de cada lugar, sobre destinos turísticos do mundo. Dessa vez, esse projeto a gente tem feito todas as quinta-feiras, às 20 horas, e foi uma forma que nós encontramos para passar esse período aí da quarentena e o período de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Já fizemos mais de 15 destinos desde quando começamos, em março ainda, com a China. De lá para cá passamos por todos os continentes, países do mundo inteiro. Foram ao todo 15 destinos, inclusive prestigiamos em uma delas a Bahia, o Brasil, a pedido do meu neto Nando, que sempre me pede isso. A gente fez uma sobre Chapada Diamantina. Dessa vez a gente vai conversar sobre as capitais imperiais. Esse é o nome que o turismo dá, os destinos turísticos dão para 3 grandes cidades, 3 capitais do leste europeu: Viena, Budapeste e Praga. É um destino incrível, um dos mais desejados da Europa, tirando aqueles destinos preferenciais como Paris, Londres, Roma. Quando se parte para outras alternativas na Europa, um dos locais mais desejados é exatamente esse conjunto de cidades, as capitais imperiais. Um dos motivos é pela facilidade que tem em nós fazermos as 3 de uma forma conjunta. Viena, Budapeste e Praga são cidades que estão relativamente próximas umas das outras, e é possível fazer aí uma viagem curta, uma viagem de 6 a 9 noites, é mais do que suficiente para conhecer bem as 3 cidades. São cidades belíssimas, até por terem sido sedes de grandes impérios na Europa. Tá? A gente queria, antes de começar a discorrer um pouco sobre cada uma delas, lembrar que a gente tem uma agência de viagens, a Via Alegria. A Via Alegria, ela funciona no Shopping da Bahia, já voltou a funcionar desde a sexta-feira passada, está operando lá no estacionamento I1 do Shopping da Bahia. Lá a gente faz planejamento de viagem personalizado. Se você precisar construir alguma viagem e quiser uma consultoria do nosso time, a gente tem uma turma bem bacana lá, eu participo inclusive, com capacidade de montar um roteiro dentro das suas especificações, dentro do seu desejo, do seu objetivo, do seu custo de viagem e assim por diante. Também, só para lembrar que essa live tem tido um apoio de alguns apoiadores. A partir de hoje mudaram um pouco os apoiadores que nós tínhamos. A gente está agora com o apoio da Via Alegria, continua nos apoiando aí. A Live, essa loja de moda fitness, a Fio Laser e a Alpha Fitness, que são aquelas que estão nos apoiando. A Via Alegria, a Live e a Fio Laser voltaram a operar essa semana. A Alpha Fitness está aguardando a segunda fase das liberações para voltar a operar, provavelmente na próxima semana já estará funcionando. Tá? A gente tem sempre aberto as lives falando um pouco da geografia do lugar. Como dessa vez escolhemos cidades, a gente vai restringir um pouco essa análise geográfica. Mas só para situar, a gente está falando dessa área aqui do leste europeu. Essa área da Europa Central, do leste europeu, especificamente de 3 países que vão compor a estrutura dessa live, das capitais desses 3 países, que é a Áustria, cuja capital é Viena, a Hungria, cuja capital é Budapeste, e a República Tcheca, cuja capital é Praga. São as cidades por onde nós vamos navegar, por onde vamos passar. A gente abre sempre também com o mapa de relevo, e só para não deixar de fazer de uma forma semelhante como fizemos nos outros, é essa região da Europa que a gente está falando. É uma área espremida entre a Cordilheira dos Alpes, a Cordilheira dos Balcãs, a Cordilheira do Cáucaso, dos Cárpatos, e aqui no meio grandes planícies
que ocupam exatamente essa área, da Hungria, parte da Áustria e parte da República Tcheca. Planícies férteis, vales férteis, que ajudaram muito no crescimento dessas civilizações lá atrás, desses países lá atrás, que se transformaram em grandes impérios na Europa. Sempre que a gente tem trabalhado essas lives, as pessoas perguntam qual a melhor época do ano para visitar. E nesse caso específico do leste europeu, é muito importante que a gente alerte para os problemas em relação ao inverno. Tá? A época ideal para visitar essas regiões é o verão. São regiões de climas temperados continentais, tem invernos muito frios, verões quentes, invernos muito frios. Mas o principal impacto climático para quem está viajando é um inverno bastante rigoroso. Então, se o seu objetivo não é buscar um inverno urbano, até porque como são cidades, não existem muitas outras atrações no inverno, a não ser restaurantes, etc. Se o seu objetivo é esse, é melhor evitar o inverno. Esse mapa mostra bem aqui, esse gráfico, tá? No período do verão, as temperaturas sobem bastante, chove um pouco mais, mas não tanto a ponto de atrapalhar a sua viagem. Mas no inverno as temperaturas médias caem abaixo de zero. E aí você fazer turismo com temperaturas médias abaixo de zero, se não for o objetivo um turismo de inverno, montanha, esqui, etc., não é o ideal. Por isso o ideal é evitar no inverno. O verão é a melhor época. Agora, sabendo que é também a época da alta estação. Hotéis mais caros, mais gente nas ruas, mais gente nas atrações turísticas. Se você quiser, faça como eu, fuja das estações extremas, verão e inverno. Vá para as estações intermediárias. Se for possível, primavera, outono, é sempre o ideal de uma viagem em regiões de destinos turísticos tão demandados assim. A Áustria e a Hungria são países que se confundiram ao longo da história. Durante muito tempo, essa região toda fez parte do Império Austríaco e no final do século XIX até o início do século XX fazia parte do grande Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, a região da Áustria e Hungria, chegou a ser a segunda maior unidade política da Europa, perdendo apenas para a Rússia, mas tinha dimensões maiores, por exemplo, do que a Alemanha. Formava o território da Áustria, o território da Hungria e outras áreas ao redor. Áreas que hoje pertencem à Alemanha, como por exemplo a região da Bavária, da Boêmia, da Galícia, áreas que pertenciam à Itália, como por exemplo a região do Vêneto, chegou a fazer parte do Império Austro-Húngaro, a região da Bósnia, da Dalmácia, da Sérvia, são pedaços que pertenciam ao Império. A Áustria e a Hungria sempre foi muito forte. E durante esse período do Império Austro-Húngaro, a pujança econômica, a importância econômica dessa região foi gigantesca. E essas cidades, Viena, Praga e Budapeste, acabaram herdando todos os benefícios desse período de pujança econômica. Era uma época em que essa região era mais rica da Europa. Então herdaram grandes palácios, construções maravilhosas, cidades imponentes, templos maravilhosos, igrejas espetaculares. É isso que vai se ver por lá, nas capitais imperiais, Viena, Praga e Budapeste. Esse mapa mostra novamente a delimitação da área do Império Austro-Húngaro, que hoje corresponderia a áreas da Hungria, da Áustria, da República Tcheca, da Eslováquia, parte da Romênia, Bósnia-Herzegovina, Croácia, parte da Itália. Tudo isso pertencia ao grande Império Austro-Húngaro. A gente vai começar com Viena, a capital da Áustria. Depois da Primeira Guerra Mundial, esse desenho foi refeito, tá? Com o final da Primeira Guerra Mundial, houve uma redefinição das fronteiras europeias. E com essa redefinição das fronteiras europeias, a Áustria e a Hungria se separaram, se transformaram em dois países à parte, e parte dos territórios que pertenciam ao Império Austro-Húngaro foram sendo acomodados em regiões de outros grupos étnicos, grupos que tinham históricos de unidade cultural e que foram sendo separados. Como foi o caso da Tchecoslováquia, parte dessa turma ficou agora na Itália, na antiga Iugoslávia e assim por diante. A gente começa com Viena, a capital da Áustria, uma grande cidade, a maior cidade do país,
tem cerca de 1,6 milhões de habitantes. Uma cidade lindíssima, de avenidas largas, construções seculares, espetaculares e grandiosas. Foi muito castigada durante o período da Segunda Guerra Mundial, boa parte dela foi destruída, mas foi reerguida de lá para cá. Tá? A cidade toda ela pode ser percorrida a pé. A parte principal da cidade, a parte turística da cidade, pode ser feito todos os destinos a pé. E tudo gravita em torno do Palácio de Hofburg. O Palácio de Hofburg foi o grande palácio do Império dos Habsburg. É um palácio que dominou a região da Áustria-Hungria durante 700 anos. Foram 7 séculos de domínio aí dos Habsburgo e sempre sediados no Palácio de Hofburg aí dentro de Viena. Hoje ele cedia uma série de museus. Aí dentro é possível serem visitados, tá? Foi o grande palácio do imperador Francisco José. Francisco José foi o último dos grandes imperadores habsburgos, foi o último dos grandes imperadores do Império Austro-Húngaro e foi ele que dominou aí nessa região do palácio. A Catedral de Santo Estevão é a principal catedral da cidade, a principal igreja da cidade, uma das grandes igrejas da Europa, belíssima. Ela é uma catedral gótica, tem todo um telhado aqui, ó, com telhas vitrificadas, que é lindíssimo, forma um mosaico colorido, é um dos charmes da Catedral de Santo Estevão. Essa torre gótica também é espetacular, é um marco para a cidade de Viena. De vários pontos de Viena é possível se ver a torre gótica da Catedral de Santo Estevão. Na mesma praça onde fica a Catedral de Santo Estevão, chama-se Stephansdom, é a praça principal do centro histórico de Viena. Aparecem algumas construções polêmicas. Como a praça foi muito castigada durante a Segunda Guerra Mundial, foi muito destruída, muitos prédios foram reconstruídos depois. E dentre os prédios que foram reconstruídos depois, um dos mais polêmicos é o Rathaus, que é esse prédio numa construção moderna, foi feita pós Segunda Guerra Mundial, mais recente, década de 60 e 70, e ele é todo espelhado, com vidro espelhado. Isso gerou uma polêmica grande lá na Áustria na época, conservadores contrários ao prédio porque era um prédio moderno no meio do principal centro histórico de Viena, e outros achando que ele acrescentava beleza ao lugar. Acaba espelhando a Catedral de Santo Estevão, o que dá de fato um charme especial aí para o Rathaus. Aí perto fica a Rua Graben. A Graben é a principal rua do centro de Viena. É uma rua para pedestres, caminha-se aí tranquilamente, com lojas para todos os lados, lojas de grifes, lojas de artesanato, lembranças do lugar, restaurantes, bares, etc. É o centro nervoso de Viena. E como rua de pedestres, é uma rua bastante movimentada, é um dos pontos principais aí de visitação da cidade. A Graben, ela leva você desde da praça onde fica a Catedral Santo Estevão até a Michaelplatz. A Michaelplatz é onde fica o Castelo de Hofburg. Aqui está a Michaelplatz, no final da Graben, ao lado do Castelo de Hofburg. Tá? Lá também está localizada a Igreja de São Miguel. É uma igreja barroca, relativamente simples, a gente colocou aí somente para... Primeiro foi a primeira grande igreja barroca da Áustria, tá? A Igreja de São Miguel. Mas o grande destaque dela é que no interior da igreja o altar apresenta esse espetacular escultura no altar, que é uma escultura ultramoderna para uma igreja do século XVII. Então é a igreja do início do século XVII, e lá você encontra no seu interior, no altar, essa escultura que é um dos destaques da igreja de São Miguel. Novamente aí o Palácio de Hofburg é um palácio do século XIII, e todo o domínio da Áustria-Hungria pela dinastia dos Habsburgo foi comandado a partir daí. Eram dois grandes palácios, o Hofburg em Viena e o Palácio Schönbrunn, que fica fora da cidade. Ambos foram de onde os Habsburgos governaram o país, tá? Desde o século XIII até o século XX. Aí dentro existem, essa foto mostra a grandiosidade do palácio, tá? A praça em frente, a grandiosidade dele. E aí dentro você tem hoje uma série de estabelecimentos diferentes, dentre eles o Museu da Imperatriz Sissi, que é um dos destaques do Palácio Hofburg.
Sissi foi casada com o Francisco José, foi a imperatriz mais famosa da fase final da dinastia do Habsburgo na Áustria, e lá dentro tem uma série de descrições sobre a vida polêmica que a imperatriz Elizabeth ou Sissi viveu na Áustria. Dentro do museu aparecem os tesouros dos Habsburgo. É um tesouro espetacular, com toda a parte de mobiliário, joias, serviços de mesa que eles usaram. Era uma das dinastias mais importantes da Europa, se não a mais importante. Durante 700 anos, talvez tenha sido a mais importante das dinastias europeias. E boa parte do acervo da família é apresentado aí no Museu de Sissi. Sissi foi uma imperatriz polêmica, foi a última imperatriz dos Habsburgos, casou com Francisco José, era uma garota da Bavária. A Bavária hoje fica no sul da Alemanha, e o Francisco José casou com a Sissi, e a Sissi tinha apenas 16 anos de idade. Jamais se adaptou à vida de imperatriz, sempre reagiu a isso, aos rigores da corte. Isso criou polêmicas no seu casamento. Tá? Essa história é mostrada pelo museu. Dentre as curiosidades da imperatriz Sissi, ela tinha, naquela época ainda, final do século XIX, início do século XX, ela tinha uma característica bem do século XXI, que era o culto ao corpo. Sissi era uma imperatriz magra, fazia o tempo todo, fazia regime, fazia controle alimentar, malhava, tinha academia de ginástica dentro do seu palácio. Por sinal, a Academia Alpha Fitness pediu para eu avisar que está aguardando aí a liberação da prefeitura, e provavelmente na próxima semana já estará abrindo, a partir da sexta-feira, o prazo limite aí que poderá ser alcançado. A partir da sexta-feira ela volta a funcionar. Existe uma academia dentro do palácio. Essa academia até hoje está preservada lá. Um dos aposentos de Sissi tinha aparelhos de ginástica que ela fazia sempre. Aí tem uma série de folclores que os austríacos contam sobre ela. Por exemplo, nos grandes banquetes dados no palácio pelo imperador Francisco José, havia algumas regras que tinham que ser seguidas. Uma delas é que os convidados, às vezes eram centenas de convidados, sentavam em mesas gigantescas, eles só podiam começar a comer quando a imperatriz começasse. E no momento em que a imperatriz terminasse de comer, todos tinham que parar de comer. E assim se comia muito pouco. Então sentavam-se todos ali, os convidados, para o banquete do palácio. Assim se começava a comer. Dava 3, 4 garfadas e largava o prato de lado. E a turma tinha que fazer o mesmo. Obviamente os glutões da corte ficavam lá chateados porque não podiam provar daquele banquete. Tanto que pertinho aí do palácio surgiu uma das docerias mais importantes de Viena. Uma das características de Viena são exatamente as docerias, as casas de chá, onde prova-se tortas maravilhosas. E uma das tortas foi desenvolvida aí ao lado do Palácio Habsburgo por conta desse folclore dos jantares promovidos pela corte do Francisco José, que eram interrompidos ao meio porque a Sissi comia muito pouco. Essa história da Sissi tentou ser retratada pelo cinema, através de uma trilogia. Foi um filme dos anos 60 chamado Sissi. Não sei se João Sena está nos assistindo hoje, ele acompanha sempre, com certeza deve ter assistido Sissi, a Imperatriz, lá no Cine Bahia, em Jaguaquara, no final dos anos 60 e início dos anos 70. O filme marcou a carreira de Romy Schneider, uma das grandes atrizes do cinema, belíssima, mas que por sua vez ficou extremamente marcada pelo personagem que fez, porque representou a Imperatriz Sissi em 3 grandes filmes. 3 filmes grandes que reproduziam toda a vida dela. Era uma vida, no cinema ela foi romantizada, né? A história de Sissi foi romantizada, mas foi uma vida marcada por tragédia. Ela teve muitos confrontos com com o Francisco José e com a própria corte. Isso fez com que ela se afastasse de Viena, procurava se afastar muito de Viena. E como na época era o Império Austro-Húngaro, Sissi, ao se afastar de Viena, ela ia muito para Budapeste. Ela, numa fase da sua vida, viveu mais em Budapeste do que em Viena. Por isso eu coloquei aqui a Imperatriz da Hungria, porque os húngaros amavam Sissi.
exatamente por ela ter prestigiado muito a Hungria. Ela viveu muito em Budapeste, querendo fugir dos rigores da corte de Viena. E aí viveu muito em Budapeste. Foi muito infeliz no casamento, teve muitos problemas, dentre elas, o maior de todos foi o suicídio do seu primogênito e príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Quando ele suicidou-se, isso entrou numa depressão terrível. E a tragédia só terminou uns anos depois, quando ela foi assassinada em Genebra, na Suíça, por um anarquista italiano. Foi assassinada em Genebra em 1898, no final do século XIX. Teve um fim também trágico, o que eternizou Sissi como imperatriz da Áustria. Tá? Aí está o detalhe do Museu de Sissi, a academia que a gente falou, no quarto dela, existiam equipamentos aí de ginástica, equipamentos de musculação, que ela fazia questão de fazer diariamente, fazia parte da característica da vida dela. A Ringstrasse é uma grande avenida que circunda a cidade histórica de Viena. A Ringstrasse, ela surgiu, é uma avenida larga, que faz um formato circular, surgiu na área dos antigos muros da cidade antiga de Viena. A cidade era cercada por muros, esses muros foram derrubados pelo Francisco José, que fez uma das gestões mais desenvolvimentistas do Império Austro-Húngaro, e derrubou o muro e construiu uma avenida larga, maravilhosa. Hoje é um lugar excelente para se passear, a Ringstrasse. Dela, você fazendo, por exemplo, um passeio naqueles ônibus do tipo Hopon-Hopov, são aqueles ônibus que a gente sobe e desce em qualquer ponto que queira, e que dá para fazer uma panorâmica de turismo, sempre com um guia falando no seu idioma. Você passa por toda ela e vê algumas das principais atrações aí da cidade de Viena. City Park. A cidade é muito cheia de parques, tá? Muito bonita, muito cheia de parques. O City Park é o mais importante deles. É um parque enorme e que lá dentro existem muitas esculturas. Esculturas, sobretudo, de alguns dos grandes músicos austríacos. A Áustria foi abençoada, agraciada por uma história musical fantástica. Então, esculturas de Schumann, Mozart e, sobretudo, de Johann Strauss Jr. estão dentro aí do City Park. A mais buscada é a escultura de Johann Strauss Jr. Johann Strauss Jr. ficou conhecido como pai da valsa, e a valsa é um dos símbolos de Viena. Foi ele quem criou o rei da valsa. Foi ele quem criou a valsa belíssima, o Danúbio Azul. O Danúbio Azul, que é uma das valsas mais conhecidas do mundo, criada por Strauss, é sempre apresentada lá em Viena. Existem shows de valsa em vários estabelecimentos. Quem vai a Viena precisa conhecer um deles e você pode participar desses shows. É possível ir a algum deles e é importante ir, porque estando em Viena a valsa é uma similaridade muito grande aí com a cidade. A valsa é um símbolo de Viena, portanto. Tá? A Ópera de Viena é um dos prédios mais importantes do centro histórico. Sempre foi um prédio polêmico. Ela foi construída no final do século XIX, ainda na época do Francisco José. E quando foi construída a Ópera de Viena, quando ela ficou pronta, o Francisco José detestou a arquitetura da ópera. Não só ele, como o povo de Viena também não gostou da arquitetura da ópera. Tantas foram as críticas, apesar de ter uma qualidade sonora espetacular, uma qualidade interna espetacular. Mas o molde externo da ópera nunca encantou aos vienenses. E por conta disso, as críticas foram tantas que o arquiteto, um dos arquitetos que projetou a Ópera de Viena, o Van der Nul, acabou suicidando-se de tantas críticas que ele recebeu pela Ópera de Viena. A cidade convive com a ópera hoje em dia, só que hoje em dia com um outro sabor, porque a ópera foi um dos símbolos da reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. Ela foi bastante bombardeada na Segunda Guerra, foi quase toda ela destruída na Segunda Guerra e reconstruída no pós-guerra da forma como ela era antes. Hoje em dia, o cidadão austríaco, o cidadão de Viena, tem orgulho da sua ópera e a ver com outro olhar, com esse olhar da reconstrução do país após a Segunda Guerra Mundial. Ao lado do Palácio Hofburgo tem uma das atrações mais encantadoras de Viena, que é a Escola Espanhola de Equitação. Escola Espanhola de Equitação em Viena, é isso mesmo, você ouviu certo. Essa Escola Espanhola de Equitação, ela era mantida pela dinastia dos Habsburgo,
que trouxeram da Espanha esses cavalos brancos fantásticos da raça Lipizan. E esses cavalos eles foram treinados e domados aí em Viena. E desde aquela época eles fazem shows, espetáculos. Na realidade os shows significam apenas o treinamento dos cavalos. Existem os estábulos reais. Os estábulos reais hoje são abertos à visitação. Antigamente os treinamentos eram exclusivos para os membros da corte. Hoje são abertos à visitação pública. Se você for a Viena, agende uma visita à Escola Espanhola de Equitação, você vai amar. É importantíssimo adquirir os ingressos previamente, porque não são muitos ingressos e existe uma demanda muito forte para ir. Adquira os ingressos previamente e vá assistir a um dos treinamentos da Escola Espanhola de Equitação, você não vai se arrepender. São cavalos belíssimos, dá um foco aqui. Cavalos lindíssimos da raça Lipizan. Foram importados originalmente da Espanha, hoje são criados, claro, lá na Áustria, tá? Por isso Escola Espanhola de Equitação. Todo esse aprendizado começou com os espanhóis, de adestramento desses animais. E é uma visitação importante aí em Viena. O Palácio Schönbrunn. O Palácio Schönbrunn é o mais importante dos palácios da Áustria. Fica nos arredores de Viena. O de Viena é o Hofburgo. Fora de Viena fica o Schönbrunn. O Schönbrunn ele foi inspirado e espelhado no Palácio de Versalhes. É um palácio gigantesco, quase tão grande quanto Versalhes. Tem mais de 1.500 cômodos, o Palácio de Schönbrunn. E foi aqui que nasceu Francisco José. Aliás, ele nasceu e morreu aí nesse palácio. Mas a grande imperatriz do Palácio Schönbrunn foi a Imperatriz Maria Teresa. Assim como Versalhes ele tem jardins espetaculares. Aliás, também os jardins de Schönbrunn são inspirados nos jardins de Versalhes. Ficam atrás do palácio e tem uma qualidade espetacular. A Imperatriz Maria Teresa foi a mais importante moradora do Palácio Schönbrunn. O Francisco José também viveu por lá, mas viveu mais em Viena do que em Schönbrunn. E a Maria Teresa basicamente viveu por lá. Reinou de 1717 a 1780. Teve um reinado longevo, tá? Foram 63 anos de reinado. Ela é esposa do Francisco I. Mas o Francisco I era um imperador que não tinha interesse e habilidade de gestão. Então a Maria Teresa foi quem fez toda a gestão do império durante o período do seu reinado. E foi fantástica, porque foi a época de maior expansão do Império Austríaco. Nessa época o Império Austríaco conquistou boa parte da Europa, mandou seus tentáculos para vários cantos da Europa, e a Maria Teresa é quem comandava tudo isso, com uma incrível performance, porque a Maria Teresa ela teve 16 filhos. Ela casou no final da adolescência, teve 16 filhos. Praticamente dos 17 aos 40 anos de idade, ela teve filhos todos os anos. A vida dela era parir e cuidar de filho. E cuidar do Império Austro-Húngaro, que era o mais importante. Porque ela tomava conta de absolutamente tudo. Ela era a grande imperatriz da Áustria. E foi sob o governo de Maria Teresa que a Áustria mais se expandiu. O Império de Maria Teresa é comparado ao Império da Rainha Vitória na Grã-Bretanha, na Inglaterra, no passado, tá? Ela teve um período muito importante. Essa gravura mostra, por exemplo, a Maria Teresa com muitos dos seus filhos. Uma das estratégias da Maria Teresa era casar filhos e filhas com reis e rainhas do resto da Europa. Como ela teve 16, ela espalhou essa turma em quase todas as cortes europeias. Desde a Espanha, passando pela Itália, Grécia, Alemanha e assim por diante. Dentre as filhas da Maria Teresa, por exemplo, está a Maria Antonieta, que casou com o Luís XVI e acabou perdendo a cabeça na guilhotina lá durante a Revolução Francesa. Era filha da Maria Teresa. A Imperatriz Leopoldina, que veio para o Brasil, era neta da Maria Teresa. Essa era a estratégia dos Habsburgos. Os Habsburgos, eles produziam filhos e filhas, casavam com reis e rainhas da Europa inteira, e com isso eles iam pegando nacos de reinados dos 4 cantos europeus. E a Maria Teresa fez isso como ninguém, porque ela teve um exército de filhos e filhas ali, tá?
Só para você ver a similaridade entre o Palácio Chaubrun e Versalhes, lá também tem um salão dos espelhos. Lá também tem um salão dos espelhos, ele não tem, claro, a grandiosidade do salão dos espelhos de Versalhes, mas é muito bonito, muito bem decorado. Aliás, o palácio internamente, todo ele é muito bem decorado e vale muito uma visita por lá, pelo Palácio Chaubrun. Saindo dessa parte imperial da Áustria, a gente não pode sair de Viena sem falar da Hundertwasserhaus. Não sei se Alfredo Moura está assistindo a live hoje, ele tem assistido algumas lives, mas Alfredo, esse grande maestro baiano, ele viveu em Viena há um tempo, e se estiver assistindo a live, ele está lembrando aí de alguns cantos e recantos por onde ele passou por lá. A Hundertwasserhaus é um dos pontos de atração turística importante hoje de Viena, pelo caráter inusitado da construção. É esse edifício, é esse prédio, feito por esse arquiteto Friedrich Hundertwasser, e cuja característica é ser extremamente desigual. É um prédio de apartamentos, não existe um apartamento igual ao outro. Janelas desiguais, portas desiguais, formas desiguais, muitas formas curvas. Na rua onde o edifício está instalado, até mesmo o piso ele é retorcido. O piso, houve intervenção dos arquitetos para fazer o piso ondulado, da mesma forma que o prédio, com grande parte de vegetação sobre a estrutura do prédio. Hoje quem vai a Viena marca um tempo para conhecer a Hundertwasserhaus. É uma das atrações turísticas importantes da cidade. E aí a gente se despede de Viena, temos mais duas outras grandes capitais imperiais para ver. A gente vai agora para a Hungria, com Budapeste, a segunda das grandes capitais imperiais. Quem faz essa viagem às capitais imperiais, Viena, Praga e Budapeste, não deixa de ficar tentado a responder a pergunta: qual das três mais lhe encantou? Qual das três é a mais bonita? Qual das três é aquela que você mais saiu encantado dela? E aí a gente pergunta àqueles que estão nos acompanhando na live, pode responder, se você conhece, qual das três mais lhe encantou? Marcílio, talvez esteja assistindo aí, Érica, estão assistindo. Marcílio disse que foi Budapeste. Marcílio já votou em Budapeste, é isso? É. Mas podem continuar votando. Qual das três mais lhe Lívia encantou? também. Lívia também marcou Budapeste. Budapeste, sem dúvida, é uma cidade encantadora. Mônica também está concluindo que foi Budapeste, das três, a que mais lhe encantou. Budapeste é a capital da Hungria, é uma cidade belíssima. O marco principal da cidade é o rio Danúbio, que corta a cidade exatamente ao meio. É a capital da Hungria, ela é marcada pelo rio Danúbio, cortando a cidade ao meio por grandes e belíssimas construções. O rio Danúbio divide, na realidade, a cidade em dois. Até bem pouco tempo atrás, até 100 anos atrás, eram duas cidades. Havia a cidade de Buda e a cidade de Pest, em margens opostas do rio Danúbio. Somente no início do século XX houve a integração das duas cidades e foi transformada em uma única cidade chamada de Budapeste, com a junção dos nomes, a capital da Hungria. Antigamente a capital era Buda. Buda era a cidade, era a capital da Hungria e era um dos pedaços do que hoje é Budapeste. O rio Danúbio no meio, várias pontes intercalando os dois pedaços aí. Tanto em Buda quanto em Pest existem atrações turísticas fantásticas. A gente começa aqui mostrando, por exemplo, o Palácio Real em Buda, é um dos principais destaques da cidade de Buda. Estava na sequência, mas eu me perdi, daqui a pouco eu volto para mostrar o Parlamento de Pest. São os dois grandes prédios históricos mais famosos, o Palácio Real de Buda e o prédio do Parlamento de Pest. Completam as margens do Danúbio com construções espetaculares. Tá? Em Pest, a principal avenida da cidade é a Avenida Andrassy. A Avenida Andrassy é uma espécie de Champs-Élysées de Budapeste. Fica na parte da cidade de Pest, é um boulevard grande, totalmente arborizado, enorme, como a Champs-Élysées de Paris. E os húngaros têm muito orgulho da sua avenida. Ela liga a cidade histórica de Pest até a Praça do Milênio, a Praça dos Heróis, ou Praça do Milênio, no final da Avenida Andrassy. Ao lado da Andrassy, de um lado e do outro, há o comércio ativo, lojas, como na Champs-Élysées. Lojas importantes, grandes, alguns restaurantes, cafés,
tudo isso aparecem por lá. No final da Andraci aparece a Praça dos Heróis. A Praça dos Heróis tem um grande monumento chamado Monumento do Milênio. Ele foi inaugurado no final do século XIX para marcar 1000 anos de fundação do país da Hungria. E quando a Hungria foi formada, ela foi formada por tribos que vieram da região dos Montes Urais, tribos que vieram da Rússia. Essas tribos migrando para a Europa acabaram ficando aí nas planícies do que hoje é a Hungria. São chamados Magyares. Os Magyares ou húngaros significa a mesma coisa. As 7 tribos Magyares estão representadas aqui na base do monumento do milênio, aí no final da Avenida Andraci. Um dos maiores destaques da cidade de Pest é a Basílica de Santo Estevão. Santo Estevão é uma unanimidade na Hungria. É o padroeiro da Hungria, ele é húngaro, foi o primeiro rei cristão da Hungria. Foi o primeiro rei católico da Hungria. Virou santo e é padroeiro do país. A Basílica de Santo Estevão é o maior destaque religioso que existe aí em Budapeste. Internamente também é belíssima, uma decoração bastante rebuscada, tá? E é uma área de peregrinação. Aqueles que querem peregrinar através de uma busca a Santo Estevão costumam ir à Basílica de Santo Estevão em busca da mão do rei. A verdadeira mão do rei está aqui, ó. É a relíquia de Santo Estevão. Lá você tem um pedaço do antebraço de Santo Estevão mumificado, está dentro da basílica, que as pessoas vão lá em busca dessa relíquia, um dos destaques lá da igreja. O rio Danúbio ele é cortado por várias pontes. São várias pontes que ligam um lado a outro, importantíssimas. A mais famosa e mais importante delas é a Ponte das Correntes, essa que você está vendo aí. A Ponte das Correntes é uma verdadeira obra de arte. Ela é super trabalhada. Já foi considerada uma das maravilhas arquitetônicas do mundo, a Ponte das Correntes. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, fugindo da Tchecoslováquia, derrubaram todas as pontes, destruíram todas as pontes. São várias as pontes do rio Danúbio aí em Budapeste, todas elas foram destruídas com a fuga dos nazistas da região. A Ponte das Correntes também. Depois foram reconstruídas, tentando seguir o modelo original. Essa é a Ponte Cis, ou Ponte Elizabeth. É uma das mais famosas aí também. E a Ponte da Liberdade, ou Ponte Francisco José, é outra belíssima também. É uma ponte de ferro, outra belíssima, com um trabalho de ferragem muito bonito, ligando as duas áreas da região. Um dos passeios imperdíveis em Budapeste é o passeio de barco pelo rio Danúbio. O Danúbio é um rio já por natureza, romântico por natureza. Existem vários passeios de barco que passam pelo Danúbio, existem inclusive cruzeiros fluviais, que sobem o rio Danúbio, vão da Hungria até a Áustria, subindo o rio Danúbio. É um passeio espetacular. O passeio de barco pode ser feito à noite ou de dia. É como o Bateau Mouche de Paris, lá no rio Sena. Existe isso aí no rio Danúbio. E aí os castelos ficam totalmente iluminados, mostram um colorido espetacular nas margens do rio. Tanto o Castelo Imperial como o Parlamento de Budapeste. Volta aí um pouquinho, só para dar um destaque aí. Essa foto mostra o Castelo Imperial visto à noite na cidade de Buda, um dos pedaços aí da atual Budapeste. Mercado Coberto Central, muitas dessas capitais europeias têm mercados públicos espetaculares. São mercados de alimentos e bebidas, na maioria das vezes, tá? O Mercado Coberto Central de Budapeste é espetacular, fantástico. Fica nesse prédio, um prédio belíssimo, com telhados vitrificados também, assim como a Catedral de Santo Estevão lá de Viena. O teto do Mercado Central de Budapeste tem a mesma característica. E lá dentro você tem, na parte de baixo, centenas de boxes vendendo comida de tudo quanto é tipo e servindo também. Nessa parte superior, os entornos da parte superior existem artesanatos, existem restaurantes,
e você pode provar comidas típicas da região, típicas de um mercado. É um passeio espetacular. Nós sempre que viajamos, a gente busca conhecer os mercados locais das cidades que os têm, e sempre são visitas estratégicas, importantes e que valem muito a pena. Um dos lugares que mais nos encantou em Budapeste foi a grande sinagoga de Budapeste. Budapeste teve assim como Viena e assim como Praga, mas sobretudo Budapeste e Praga, tiveram grandes concentrações de judeus durante boa parte da sua história. O bairro judeu fica aí ao lado da grande sinagoga de Budapeste. E a sinagoga foi construída de uma forma espetacular, no século XIX também. Quem financiou a construção da grande sinagoga de Budapeste foram os novos judeus da Hungria, que foram judeus refugiados da Europa Ocidental. A perseguição aos judeus na Europa Ocidental, ainda no século XIX, fez com que muitos deles fugissem em direção a essa região do leste europeu. E lá em Budapeste, esses novos judeus que chegaram, construíram a sinagoga de Budapeste, tentando criar um clima de bom relacionamento com os católicos locais, cristãos locais. Fizeram a sinagoga de Budapeste, imitando uma grande catedral, como se fosse uma grande catedral bizantina. Aqui você tem as duas torres com cúpulas em forma de cebola, como as igrejas russas, por exemplo. Isso você não vê em sinagogas. As sinagogas não têm esse tipo de formação. Mas você tem duas torres com cúpulas em forma de cebola, o que é uma característica diferente para as sinagogas. E internamente ela é espetacular. Parece uma grande catedral católica, internamente. Espetacular. Na época, inclusive, os judeus ortodoxos criticaram muito os novos judeus de Budapeste por conta da construção da sinagoga, porque acharam ela muito parecida com as grandes catedrais. Até púlpito elas têm. Essas áreas mais altas aqui nas laterais eram as áreas em que ficavam as mulheres para os cultos e os homens ficavam aqui no meio. É possível a visita, e a visita é imperdível, porque é um templo lindíssimo e bastante luxuoso, a grande sinagoga de Budapeste, o que não é normal para as sinagogas do mundo inteiro. Ela é a maior da Europa e a segunda maior do mundo, a grande sinagoga de Budapeste. Só perde para a de Nova York, é a segunda maior do mundo, tá? Atrás da sinagoga existe esse monumento também, que é bastante fotografado. Está dentro da simbologia do sofrimento dos judeus no leste europeu, que foi terrível. Aqui está a árvore da vida. A árvore da vida, ela homenageia os 400 mil judeus mortos na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. É uma espécie de chorão, aquelas árvores que ficam na beira do rio, que se derramam sobre o rio, onde na ponta do chorão, nas folhas, aparecem os nomes das pessoas que foram benfeitores dos judeus e ajudaram a salvar judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial. Estão imortalizados aí na ponta do chorão. O bairro judeu fica aí perto. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo pós-Segunda Guerra Mundial, era terrível. Ele era murado, era um gueto murado, super populoso, viviam lá dentro mais de 60 mil pessoas, não tinha área suficiente para todos. E durante a Segunda Guerra Mundial, os cadáveres se reproduziam nas ruas, se embolavam nas ruas, era um lugar terrível de Budapeste. Mais recentemente, a partir dos anos 60 e 70, começou a modernização do bairro judeu. Como era uma área que teve esse passado muito complicado, o valor dos imóveis do bairro judeu era bem baixo. E eles foram sendo comercializados e foram sendo modernizados. Hoje em dia é belíssimo o bairro judeu. Tem super charmoso, tem uma série de becos com restaurantes, bares, etc. Muita interferência artística por lá. É um dos lugares mais transados, mais como é que a gente poderia dizer aí, tem um sinônimo aí, mais cults aí de Budapeste, essa região do bairro judeu. Saindo do bairro judeu, no centro de Budapeste, o destaque é para o Café Gerber. O Café Gerber é um dos cafés mais famosos da Europa. É extremamente luxuoso o Café Gerber. Lá dentro tinha uma réplica do piano que estava no Titanic, durante o naufrágio do Titanic. Ficava dentro do Café Gerber. É um café, até hoje funciona, super luxuoso, está entre
os melhores do mundo em termos de destaque cultural e arquitetônico também. Aí está o prédio do Parlamento de Budapeste, nas margens do rio Danúbio. O Parlamento de Budapeste é considerado como uma das construções mais belas do mundo, uma das construções públicas mais belas do mundo, sobretudo quando vista da ótica de quem está no rio ou de quem está do outro lado do rio, na cidade de Buda. Você tem uma vista fantástica do Parlamento de Budapeste. Essa construção neogótica espetacular que vende a cidade de Budapeste para o mundo inteiro, é o principal cartão postal da cidade. Aqui está de novo o Parlamento de Budapeste, no outro ângulo, mostrando a arquitetura dele como é bela. Aí pertinho do Parlamento aparecem os monumentos que mais me impactou na visita a Budapeste. Chama Schuson de Danube. O Schuson de Danube é essa escultura simples, minimalista. São na realidade sapatos colocados nas margens do rio Danube. Sapatos feitos hoje em ferro, são esculturas de sapatos colocados nas margens do rio Danube. E eles estão aí para imortalizar e fazer não esquecer a perseguição aos judeus de Budapeste, aos judeus da Hungria, pela Arrow Cross. Arrow Cross era um braço húngaro do nazismo alemão. Então era uma espécie de partido político, era um braço húngaro do nazismo alemão. E esses caras, durante o período da ocupação nazista em Budapeste, foi no meados da década de 40, esses caras pegavam os judeus e condenavam os judeus à morte, tiravam todos os seus pertences, a roupa, tudo aquilo que poderia ter algum valor para eles, retiravam, e os judeus, depois de desnudos, eram empurrados no rio Danúbio, eram mortos e empurrados no rio Danúbio, para que o rio carregasse o cadáver lá adiante, levasse e lavasse o cadáver lá adiante. Na beira do rio Danúbio hoje existe essa escultura que é de um impacto ensurdecedor. Quando você chega ao lado dela, Schuson de Danúbio, e você começa a lembrar dessa história, a perceber essa história, você vê o impacto de energia que essa escultura ela demonstra, tá? Aí mais um detalhe dos sapatos do Danúbio, a escultura que está aí. São todas elas de ferro, são ao todo, se eu não me engano, 60 pares de sapato que estão colocados aí, 60 pares de sapato, e esse foi o escultor Gyula Collier, foi quem esculpiu os sapatos e teve a ideia de fazer este monumento aos judeus mortos aí na margem do rio Danúbio, tá? Esse terror pelo qual os judeus viveram na Hungria, e em especial em Budapeste, ele está presente num acervo fantástico no museu, conhecido como a Casa do Terror. O museu A Casa do Terror é um museu que mostra o QG da Arrow Cross. A Arrow Cross era essa facção nazista da Hungria, na época em que os nazistas ocuparam a região. Eram húngaros nazistas, que fizeram atrocidades aí dentro do seu QG com os judeus que eram pegos nessa região. Depois, quando a Hungria foi libertada pelos soviéticos, a Hungria se tornou um país dependente da União Soviética. Se tornou um país comunista dependente da União Soviética. E aí a polícia soviética ocupou o QG do Arrow Cross, e a polícia soviética continuou fazendo a mesma coisa. Só que ela passou a fazer com os húngaros, que eram dissidentes do regime comunista. Todos aqueles que se opunham ao regime comunista eram presos, torturados, e atrocidades eram cometidas aqui dentro desse prédio, que era considerado a Casa do Terror. Foi o quartel-general da Arrow Cross e foi depois o quartel-general dos soviéticos durante a ocupação da Hungria após a Segunda Guerra Mundial. As melhores vistas de Budapeste aparecem do alto da colina Gelér. A colina Gelér fica na cidade de Buda, do outro lado de Pest. É uma colina que chega a 300, 350 metros de altura. Lá de cima tem mirantes espetaculares e você tem uma vista encantadora do contorno e do conjunto da obra de Budapeste. Ela também na colina Gelér que aparece a cidadela. A cidadela é uma espécie de fortificação. Os turistas vão lá para ver as marcas de bala no muro da cidadela, que foram cavadas aí durante a retomada da cidade de Budapeste pelos aliados, nesse caso pelos soviéticos, quando expulsaram os nazistas alemães da região, tá?
Também na região de Buda, desse outro lado, perto da colina Guelê, fica o Palácio do Castelo. É um palácio construído no século XIII, enorme, gigantesco. Fica desse lado aí da colina Guelê e que você pode visitar. Lá dentro tem museus, etc. No Palácio do Castelo tem também vistas espetaculares dos terraços do Palácio do Castelo, onde você vê o outro lado, Pérsia. Aqui está o prédio do parlamento, ó. Dá uma visão tida do terraço do Palácio do Castelo, você vendo lá o outro lado de Budapeste, com visões espetaculares. Ainda lá, na colina Guelê, aparece a igreja de Matias, no bairro do Castelo. A igreja de Matias tem esse nome em homenagem ao rei Matias, que foi batizado aí no século XV. É uma igreja também em estilo gótico, que fica nessa região do Alto do Guelê, em frente praticamente a um dos prédios mais famosos aí de Budapeste, que é o Bastião dos Pescadores. Entre ela, a igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores, aparece a estátua do rei Estevão I. O Estevão é uma unanimidade na Hungria. Como o Francisco José é uma unanimidade na Áustria, o Estevão é uma unanimidade na Hungria. Até santo virou o rei Estevão, tá? Essa estátua do rei Estevão fica aí ao lado dessa construção, chamado Bastião dos Pescadores. Bastião dos Pescadores é o nome que se dá a essa construção. Ela surgiu para ser uma fortificação, numa área onde havia no passado uma antiga feira de peixes. Ela surgiu para ser essa fortificação. A feira de peixes, obviamente, deixou de existir, e existem essas torres aí no bastião. Jamais funcionou como fortificação, sempre funcionou como mirante. É um mirante espetacular, de onde se tem vistas espetaculares do outro lado, de onde você pode ter um belo pôr do sol, coisas desse tipo. Ainda na colina Guelê, perto do Palácio da Hungria, você tem essa construção, a Igreja da Caverna. É uma igreja, como o nome está dizendo, dentro de uma gruta. O terreno ele tem uma estrutura calcária, existem algumas grutas na colina Guelê, e numa delas tem uma igreja que é uma das atrações turísticas por lá. E ao lado da Gruta da Caverna aparece o Hotel Guelê. O Hotel Guelê também é famoso, é um hotel do início do século XX, é um hotel enorme do início do século XX e que teve sua época áurea durante boa parte do século XX. Porque o atrativo dele era funcionar como fonte de água termal. As piscinas do Hotel Guelê eram piscinas de águas termais, até hoje são. Mas o hotel entrou em decadência. Quando estive lá a última vez em Budapeste, ele estava sendo reformado. É possível que tenha se recuperado já. E os banhos públicos do Hotel Guelê são espetaculares. São piscinas de água termal e não são disponíveis apenas para os hóspedes. Obviamente os hóspedes têm acesso prioritário, mas outros turistas quaisquer que estejam na cidade e que queiram tomar banho aí no Hotel Guelê, podem usar as piscinas aquecidas do hotel, lembrando das águas termais. É uma outra característica de Budapeste. Existem outros parques de águas termais fora da cidade, que é outro atrativo da região. Aí a gente sai da Hungria e de Budapeste e vai para a terceira cidade das capitais imperiais que escolhemos. Vamos para a República Tcheca. A escolha foi Praga, a capital da República Tcheca. Daqui a 3 minutinhos o Instagram vai derrubar a gente. Que tal a gente matar essa live aqui, iniciar a segunda parte para a gente já falar de Praga? Acho ótimo, até porque Praga é uma cidade imperdível e a gente tem certeza que quem está assistindo aí vai voltar. A história que Kim está contando é o seguinte: como o Instagram só nos dá 50 minutos, nos dá 1 hora, ele vai derrubar a live agora, tá? Aí a gente sai da live e daqui a 2 minutos, exatamente 2 minutos, você volta para a live, porque a gente vai falar sobre a República Tcheca e a incrível cidade de Praga. Não perca o fantástico relógio astronômico de Praga e o cemitério judeu de Praga. São alguns dos lugares imperdíveis da cidade. Daqui a pouquinho a gente volta, tá?